Eu me questionava assim, eu falava assim, cara, será que isso foi antes de eu ter uma convicção teológica mais sólida? Você mudou a linha teológica. Mas eu falava assim, será que Deus me planejou, cara? Será que sim? Porque, vamos e convenhamos, eu nasci, minha mãe era adolescente, você estava saindo da adolescência. Pra mim era assim, obviamente eu não fui planejado. Ninguém planeja assim. Isso é muito claro. Vamos fazer um filho na adolescência aqui que vai dar tudo certo. Não, obviamente não. Então pra mim era um choque, pra mim era assim, não, eu não sou planejado, ninguém me queria, ninguém me ama, ninguém me quer. Aquela dúvida do adolescente que não... E foi mais forte ainda, né? Que o adolescente passa por essas transições, mas você ainda foi mais... Pois é, então assim, nesse ponto, e aí que eu falo, por que foi tão forte a minha conexão com Deus? Foi de entender que sim, Deus me planejou antes que eu nascesse. Aí eu não... vai ser uma discussão teológica. Vai ficar pro próximo episódio. Vai ficar pro próximo, mas assim, independente do erro de vocês, o plano de Deus era que eu viesse. Virou acerto. Exatamente. Então assim, vocês erraram. E aí, beleza, tudo certo com vocês aí. Vocês resolvam com Deus aí. Agora, que o fato era que eu já era planejado por Deus, Amém. Eu tenho convicção. Então assim, isso me fez ter tranquilidade para a minha vida. Tranquilidade para saber quem eu sou como indivíduo, para saber quem eu sou na sociedade. Porque eu falei assim, cara, eu fui planejado por Deus, então não quero saber se minha mãe não me planejou. Quem me planejou é muito maior que ela. Amém. Né? Meu pai, Deus é muito maior que ele. Então assim, para mim isso foi libertador. Então a gente volta lá no casamento e a gente fala assim, não, a gente vai honrar nossos pais. Porque independente de tudo, Deus planejou que esse momento acontecesse, né? Planejou que a gente se reconciliasse antes disso. Planejou que tudo fosse daquele jeito. Então assim, a gente... Cara, aquele momento foi assim, foi surreal. Foi a gente entendendo que o nosso chamado de Deus é resplandecer a glória dele. Então assim, mesmo no meio da dificuldade, a gente vai brilhar a glória dele. Então assim, ele nos convoca a ser servos, né? Então a gente se ajoelha para lavar os pés da mesma forma que ele fez com os discípulos, né? E assim, talvez fosse da mesma forma que alguém pensasse assim, poxa, mas os pais que deviam lavar o pé dos filhos, né? Que é o pensamento que a gente vai ter. Mas a realidade é que Jesus está ensinando que não. Se o Jesus lavou os pés dos discípulos, o que a gente... Né? Então assim, se ele é o modelo, a gente precisa seguir. E ali foi, obviamente, né, um símbolo, mas de algo que a gente quer refletir na nossa vida. Amém. E eu acredito que a Bíblia é muito clara nisso, né? Quando você tem uma postura como vocês têm, você só traz bênção para a vida de vocês, né? Carregar mágoa, carregar rancor é muito pesado. Eu digo que nem toda relação nasce forte, mas ela pode se fortalecer, né? É verdade. Eu acho que essa é a nossa história. É verdade. Não é? Eu quero que você saiba que eu te amo demais, né? Eu te amo. Pode para todos, até para você ter soado como erro, como foi, né? Porque a gente não tinha planejamento, não tinha plano, não tem nada, mas você é um presente de Deus para nós. É orgulhoso ser seu pai. Não tenha dúvida disso, eu tenho o maior orgulho. Eu viajo, eu falo de você em todos os cantos. Eu sou psicólogo, estou na clínica, eu lido com crianças com todo tipo de dificuldade para lidar com a vida que elas tiveram. Você teria todos os motivos para ser uma criança rebelde, indisciplinada, né, rancorosa. Cara, eu não sei explicar, mas você explicou aqui, né, o porquê disso tudo. E eu tenho certeza que esse episódio vai fortalecer muitos vínculos familiares por aí. Amém. Vão reconstruir muitas histórias, né? Porque a escolha de viver bem ou mal só é nossa. É verdade. Né? Eu espero que a gente vá muito ao Mineirão, que a gente está nessa promessa já. É verdade. Já tem 3 anos que a gente está ensaiando isso. Um dia nós... Entendeu? Não, todo ano. Não, esse ano nós vamos 4 vezes. Pois é, hoje eu lamento para os meus convidados que já passaram por aqui e os que vão passar. Eu tô terminando o meu melhor episódio, que eu tô com aquilo que é mais importante da minha vida, que são meus filhos, né? Eu tô aqui com o meu primogênito. Então, se você curtiu esse papo como eu curti, se você se emocionou como eu me emocionei, então se inscreva aqui no canal, curte, compartilha. E ó, não esqueça, dá um pulinho lá no Léo Soares
Léo Soares, mas você pode procurar Léo Soares GC ou Léo Soares Estudos Bíblicos, que vai ver minha fotinha lá. Então, pode entrar. Se eu tô com 905, se eles forem lá, você bate seus 3.000 já também. É verdade. Fica um abraço pra vocês e até o próximo Divancast.